Mixagem de voz profissional. Hoje eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo tudo que eu fiz numa sessão de uma mix que eu acabei de fazer, inclusive. E eu de verdade espero que vocês gostem do resultado. Já vamos começar ouvindo então o antes e depois para que você possa decidir se você continua comigo nesse vídeo ou não. Eu espero que você goste aí, então vamos ficar comigo até o final do vídeo. Essa aqui de cima é a guia, e aí quando não estiver solado a guia é porque tá tocando a master que eu fiz, ok? Vamos ouvir, 3, 2, 1. Muito esquecendo do time. Essa bunda me deixa querendo mais. Baby, vem e faz. Eu quero ver como você se sai. Sentando muito, esquecendo do time. Essa bunda me deixa querendo mais. Seu gemido sou igual de lib. Te deixo lenta com esse rachixe. Te quero, mas quero te deixar livre. Tem baixos no seu pé, por isso que tu se exibe. Eu sou a favor da monogamia. Eu não sou seu, mas você é minha. Amo seu movimento. Dentro desse quarto mostra seu talento. Esquece a porra do mundo, vive esse momento. Eu sei que te deixa no pique. Joga uma substância que amargura seu drink. Marca do seu piercing estampado no biquíni. Gosto da sua... Bom, deu pra ter uma noção de como que é a música, então fica comigo aí até o final do vídeo se você gostou do resultado e quer entender como que eu cheguei nele. O foco desse vídeo é especificamente a voz. Se vocês depois quiserem ver tudo que eu fiz no instrumental e na masterização dessa música, deixa aí um comentário que eu posso estar trazendo num próximo vídeo. Vambora ver o que eu fiz aqui nesse projeto. Primeira coisa, eu preciso que vocês entendam a lógica por trás desse projeto aqui, e a gente também vai se concentrar mais na voz principal nesse vídeo do que nos backs, mas a gente pode dar uma passada rápida pelos backings também. Pra vocês se localizarem aqui é o seguinte, ó, eu tenho um canal que ele recebe tudo que é voz, então o nome do canal não poderia ser outro a não ser vocals, né? Então nesse caso aqui eu só tenho um artista cantando. Se eu tivesse 2, 3, 4, enfim, todos estariam dentro desse canal vocals. Pra que serve? Eu nem usei esse canal, na verdade, nessa mix, pelo menos por enquanto. Essa mix está sendo revisada ainda pelo produtor e pelo artista. Se eu, por exemplo, quisesse botar um vocal rider, se eu quisesse fazer uma compressão em todas as vozes, se eu quisesse colocar algum efeito diferente, então, por exemplo, o produtor manda pra mim assim, eu queria que todas as vozes tivesse um chorus, porque a vibe dessa música é diferente, tal, não sei o que. Enfim, basta eu colocar o chorus ali naquele canal, não precisaria colocar nos canais individualmente, né? Isso facilita um pouco o trabalho. Particularmente uso até mais para colocar uma compressãozinha final. Bus compressor, algo nesse sentido, costuma funcionar muito bem. Nesse caso aqui não precisou, primeiro por ser uma música de um artista só, segundo que, enfim, não precisou realmente. Vocês vão ver até que a própria processamento do canal, dos canais aqui individuais são realmente bem pouco. Então, esse canal ele abrange tudo. A gente tem agora um canal de main, então tudo que é voz principal está dentro desse canal aqui. E aí esse canal ele recebe outros canais, obviamente. Primeiro o canal do refrão. O refrão ele foi gravado em uma linha só, então ele não foi feito em frases separadas. Se fosse o caso, eu precisaria que esse canal de refrão ele recebesse os outros canais, ele seria um grupo, que foi o que eu fiz aqui no canal Agudo FX. Esse Agudo FX vocês vão entender já o porquê que é esse nome, porquê que tá posicionado aqui na mix, mas basicamente eu tenho duas linhas de vocais aqui que estão dentro desse canal de Agudo FX. Se eu não tivesse esse canal, esse grupo aqui recebendo esses dois canais individuais, eu precisaria que o processamento que tá nesse canal do Agudo FX estivesse também nesses dois canais, o que faria com que a minha sessão ficasse mais pesada, eu teria mais plugin. Se eu precisasse ajustar uma coisa que eu quisesse que fizesse diferença nos dois, eu precisaria ajustar em um, depois ajustar no outro, pensando em workflow, pensando em economia de processamento da tua máquina, enfim. Faz mais sentido, até mesmo em organização, faz mais sentido você fazer esse lance dos grupos, tá? É mais interessante. E aqui eu tenho dois canais que não estão renomeados, vocês sabem que eu não sou o cara mais organizado pra mixar, mas basicamente são as vozes principais que estão nos versos. Aqui eu tenho um canal de BG, que ele basicamente recebe tudo que for backing, então adlibs, melismas, enfim, tá? Nesse caso aqui a gente tem algumas coisas. Vocês vão ver aqui, ó, eu não usei tanto plugin nessa mix. Então, por exemplo, ó, esse canal aqui, ó, main, que às vezes vocês podem ver com 5, 7, 10 plugins, tem apenas 4. E eu também tenho apenas 3 canais auxiliares que eu usei aqui para esta música. Eu tenho 4, na verdade, mas que eu usei na voz principal foram basicamente só esses 3 aqui. Então vamos começar a entender o que eu fiz aqui nessa faixa, tá? Você vê que os canais de versos, eles não têm nenhum tipo de processamento, então tudo que está sendo processado só no canal de
main vocals aqui mesmo. Eu digo porque é muito importante vocês entenderem que, por exemplo, nesse caso do agudo FX e até no caso do refrão, tudo que eu tô processando nesses canais vão vir antes do que os processamentos do canal main. Então, por exemplo, ó, o refrão mesmo. Refrão eu tô usando um equalizador no canal do refrão só, que tá afetando só esse canal. E ainda fiz um envio pro canal de coros, que é o meu canal auxiliar que eu tenho aqui, ó, coros. Só que a minha voz, ela já tá, então, chegando, a voz do refrão, chegando já com coros pro main. O main, ele tem os processamentos que a gente vai passar por eles e, ó, também tem coros. Então é muito importante. Por quê? Porque às vezes você pode fazer alguma coisa que não vai ficar tão legal, que não vai funcionar tão bem, e é só porque você tá errando a ordem. Não tem uma ordem exata para você usar, não tem uma ordem específica, vocês podem maratonar os diversos vídeos que a gente tem aqui no canal e vocês vão ver que cada mix eu faço coisas completamente diferentes. Então tem mix que eu uso muito plugin, tem mix que eu uso quase nada, o mínimo possível. Então é muito pelo que a música tá pedindo, de fato, mas só preciso que vocês entendam que a ordem, ela vai influenciar no resultado final. Vamos começar neste canal aqui de main vocals, porque ele é o que mais modifica tudo na música, ele tá basicamente afetando tudo que é a voz principal, ele tá deixando a minha voz mais nítida, ele que tá fazendo com que eu tenha uma voz mais encaixada na música, então é basicamente o principal. A gente vai ouvir nesse momento aqui, pra gente entender os processamentos que foram feitos, esse trecho do verso, porque essas são as únicas vozes que não estão recebendo nenhum outro tipo de processamento, então a gente consegue ouvir limpo, sem precisar desativar o dos outros, beleza? Então vamos começar. O primeiro processamento foi um LA2A, simulação feita pela UAD. A gente começa com uma compressão que acho que vocês veem em praticamente todos os vídeos no YouTube, ou que vocês, se vocês perguntarem para vários engenheiros de mix, vocês vão ver usando alguma das simulações, né? Não é só a UAD que tem, mas alguma das simulações do LA2A. Basicamente, eu preciso que minha dinâmica esteja um pouco mais controlada, tá? Então aqui, ó, por exemplo, é bem nítido que aqui tá um pouco mais alto que vários momentos dessa frase, aqui tem umas partes bem baixas, aqui já tem uma parte um pouco mais alta, enfim, então eu precisava controlar um pouco mais a dinâmica do meu áudio num todo. Lembrando que eu não quero que essa voz ela fique tão amassada, ainda mais nessa parte aqui, que eu tenho essa dinâmica que faz completamente sentido para o que ele tá cantando. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então vamos ver quanto que eu comprimi aqui. Basicamente você controla o quanto você quer comprimir e depois o ganho. Vamos ouvir. Eu sei que te deixa no pique, joga uma substância que amargura seu drink. Marca do seu piercing estampado no biquíni. Gosto da sua foda que ela me inspira pra hit. No way. Que covardia. A gente viu que nessa parte aqui, que é uma parte bem mais alta, ele chega a comprimir 10 decibéis. Mas quando ele passa por frases mais baixas mesmo, né? Ele fica aqui em 2, 3. Então era bem o que eu tava buscando, né? Porque se nessas partes mais baixas ele estivesse comprimindo 5, 7, 10 decibéis, aqui ele estaria comprimindo 20 decibéis, enfim. Daria a sensação de estar muito amassado a voz. Então tome cuidado com isso. Ele já traz também uma coloração pra minha voz, tá? Nitidez um pouco maior. Vamos ouvir como tava antes também, ó, pra vocês ouvirem. O mundo vive esse momento, eu sei que te deixa no pique. Joga uma substância que amargura seu drink. Marca do seu piercing estampado no biquíni. Gosto da sua foda que ela me inspira. Olha como essa diferença de volume é bem perceptível quando ele tá desativado aqui. E também a questão de sonoridade, né? Perceba como principalmente a diferença de volume dessa parte pra essa aqui é bem perceptível, tá? Então, ó, vamos ver. Piercing estampado no biquíni. Gosto da sua foda que ela me inspira pra... E aí isso poderia ser algo que a gente deixaria, algo que a gente não corrigiria, se fosse o objetivo. Por exemplo, ele tá falando alguma coisa na frase que faz com que seja algo mais intimista, de repente ele tá cochichando, algo nesse sentido faz completamente sentido eu ter essa parte mais baixa e depois vir uma parte mais alta. Mas não é o caso aqui, tá? Neste caso aqui precisa estar mais equilibrado mesmo, então a gente fez essa compressão. A gente vem depois com o EQ. O equalizador, vocês podem ver às vezes em alguns vídeos no YouTube, ele cheio de bells aqui, né? Que seriam essas pontas do equalizador que ela vem, cresce e cai, né? Como se fosse um quebra-mola, né? Então a gente tem vários tipos que a gente pode observar aqui, ó. Tem low shelf, que é esse aqui que eu usei. A gente tem um high pass ou low cut, que é esse aqui que eu usei. Enfim, tá? Então vocês podem ver muito, e aqui no YouTube tem demais, vários pontinhos desse aqui, ó.
como se você estivesse desenhando, né, uma voz. Só que muitas das vezes isso é exagero. Ou é uma gravação ruim, ou é uma mix que poderia ser um pouco mais objetiva. Lógico, tem momento que precisa você ser cirúrgico, tem momentos que precisa ser cirúrgico. Vocês vão poder ver em alguns vídeos meus aqui, principalmente quando eu trago mix que a gravação não é tão boa, que eu preciso fazer essas correções, porque sobra muita ressonância, principalmente ressonância, às vezes gravou num ambiente que não é tão seco o áudio, então tem muita reverberação. Essas reverberações dão ressonâncias que ficam péssimas, principalmente pós-compressão, pós-saturação, enfim. Então, às vezes é preciso ser cirúrgico. Nesse caso aqui, a única coisa que eu fiz é falar, ó, de 75 para trás, eu quero quase nada. Sobra uma informação ou outra ali, tá? Não é um corte seco como se ficasse 100% mudo. Mas, basicamente eu tô dizendo, ó, eu não tenho interesse em 75 Hz pra baixo. Isso porque a voz dele, em vários momentos, é bem mais grave, tá? Se fosse uma voz feminina ou uma voz mais aguda mesmo do artista, com certeza traria esse low cut mais pra frente. 80, 90, 100, 120 Hz. Vai depender da voz, do objetivo, enfim. E aí eu tenho basicamente um low shelf aqui em 885 Hz, onde eu tô abaixando, vamos colocar aí, 4 decibéis. Então tudo que tá de 885 Hz pra trás, ele vai abaixar consideravelmente. É uma região, e aí principalmente região de 200 e pouco, 300 e pouco, que você vai ter a sensação da voz estar muito lamacenta, muito abafada. E região de 500, 600, às vezes 700 Hz, depende muito do timbre da voz, uma região de voz meio como se você estivesse falando dentro de um cano ou algo nesse sentido, meio anasalada, sabe? Coisa nesse sentido assim. Então eu tô tentando trazer adjetivos que possam ficar mais claros aqui, né, pra explicação. Mas vamos ver como tava antes, ó, e agora depois dessa equalização. O mundo vive esse momento, eu sei que te deixa no pique. Joga uma substância que amargura seu drink, que ela me inspira pra hit. No, a gente perde um pouco de volume, isso é nítido, mas é perceptível como a gente tem uma voz bem mais limpa. Em algumas sílabas é bem perceptível como a voz ela tá mais limpa, então foi um movimento muito interessante aqui. Esse lance de estar um pouco mais baixo não é um problema para minha mix, senão eu posso compensar, tá? Não tem problema. Depois eu vim com um PSP Saturator, é um plugin que eu gosto muito nesse shape de warm tape, e eu basicamente só controlei um pouquinho mais da saturação. Na verdade eu dei um pouquinho mais de agudo aqui também. Então vamos ver antes. O mundo vive esse momento, eu sei que te deixa no pique. Joga uma substância que amargura seu drink, marca do seu piercing estampado no biquíni. Gosto da sua foda que ela me inspira pra hit. No, que covardia. Bem melhor, né? Bem melhor. Então funcionou muito bem essa saturação aqui nesse vocal. E aí eu finalizei com uma emulação de uma SSL. Basicamente eu usei compressão e a parte de equalizador dele. Eu fiz de equalização aqui, ó, meio dB em 6 e pouco. A gente não pode exagerar muito, porque no meu saturador aqui, ó, se vocês for verem, eu defini 5.200 Hz aqui, tá? Para ele começar a agir. Então eu não posso exagerar. Tirei aqui quase 1 dB de 2.000 Hz. Uma abertura médio, não é tão estreita quanto essa aqui, ó. Você pode ver, ó, que é como se você fosse fazer algo realmente muito cirúrgico, muito específico, e nem é tão aberto, porque quando ele é muito aberto, ele vai pegar muitas outras frequências. Então a gente não faz tão fechado, porque normalmente tão fechado não fica tão bonito, e a gente também não faz tão aberto, porque senão eu vou estar afetando muitas outras frequências, às vezes lá pra aqui tá pegando 2.000 Hz, vai pegar coisa de 500 Hz, vai pegar coisa de 5, 6.000 Hz, então não era o que eu precisava aqui. Tirei 1 dB de 800 Hz, tá? Tiramos também quase 1 dB e meio de 280 Hz. Então o que acontece? Como a gente trouxe essa saturação, pode ser que a voz ela traga alguns aspectos que a gente não queira. Por exemplo, traz esse aspecto mais abafado, traz esse aspecto mais anasalado, pode trazer alguma ressonância. Então, assim, é bem provável que depois de uma saturação eu venha com o EQ corrigindo alguns detalhes. Como nesse caso aqui eu não queria nada muito cirúrgico, eu trouxe a emulação da SSL. Se eu quisesse algum mínimo detalhe, provavelmente algum EQ tipo esse aqui que a gente trabalhou inicialmente. Certo? Compressão aqui também. Release em 0.19, ratio 5:1, tá? Então é uma compressão, a gente pode botar média. E ele vai comprimir aqui bem pouco, ó. O mundo vive esse momento, eu sei que te deixa no pique. 3, na média 5, 6 decibéis, e aí
ele pode chegar até 10, ele ameaça acender aqui 10, mas ele não chega a isso tudo não. E compensei um pouquinho o volume aqui também, 1 dBzinho, saiu um pouquinho alto demais. Isso pela equalização, pela adição que a gente fez aqui, enfim, tudo isso influencia. Eu não posso ter que, enfim, a voz saia. Então, se ela entra para outro processamento, entra na master, enfim, ela vai distorcer muito, tá? Então tem que tomar cuidado com o volume, sempre o volume que está entrando e saindo do plugin. Isso é uma preocupação constante em todos os plugins que você estiver utilizando. A gente foi para os canais auxiliares, tá? Nos meus canais auxiliares aqui, é o seguinte, eu usei um chorus, tá? Que foi o Blue Chorus. Esse tá dentro do pacote do plugin Alice da Brainworks, né, que é o que eu tenho. E aí eu trouxe um EQ logo em seguida, porque o que acontece? Como a gente tá manipulando a nossa voz como um todo, ele não sabe que, cara, enfim, pegar a região lá de 100, 80 Hz não é muito agradável, não é muito o que eu tô buscando, eu preciso fazer um corte. Depois disso, então, eu cortei aqui 326 Hz e trouxe um Little Microshift para isso abrir, ok? Só controlei aqui meu mix para que eu não tivesse tão aberto assim, tá? Então ele vai misturar o sinal que estava antes com o sinal mais aberto dele e ficou bem interessante. Daqui a pouco a gente volta lá no canal para ver os processamentos na prática. O delay eu trouxe um Echo Boy Jr. Mix sempre em 100%, Echo Time em 1/4, feedback na 25, 30%, no modo wide, nesse tipo de space, e trabalhei com os dois cortes aqui, low cut e o high cut. Eu não quero nem tanta informação no agudo, nem tanta informação no grave, ok? Costumo muito saturar também, nesse caso não fiz. E para finalizar, eu usei um Hall. Gosto muito desse CSR Hall da IK Multimedia. Basicamente 1.1 segundo aqui. Aí você pode pensar, poxa, mas só isso de efeito? Assim, não tem mais nenhum delay, não tem mais nenhum reverb, não tem mais nada, é literalmente só isso? Não, porque eu tenho um canal aqui de FX. Esses são os canais auxiliares do produtor. Então já veio algumas coisas aqui. Lógico, assim, dificilmente a gente vai ter um reverb, um delay e um chorus, sacou? Assim, costuma ser muito pouco, principalmente pra esse estilo de música aqui. Vamos ouvir a voz, ela agora com chorus. Que amargura seu drink, marca do seu piercing estampado no bico. Gosto da sua foda que ela me inspira pra hit. Não, que covardia, é uma magia. A porra do mundo vive esse momento. Delay. Que amargura seu drink, marca do seu piercing estampado no biquíni. Gosto da sua foda que ela me inspira pra hit. E o Hall. Que amargura seu drink, marca do seu piercing estampado no biquíni. Gosto da sua foda que ela me inspira pra hit. Ótimo. E aí o que acontece? No refrão tem um EQzinho a mais, que é só pra isso. Porque eu senti que, cara, a voz no refrão tava muito mais grave, muito mais abafada do que do verso. E normalmente, se você quer fazer isso intencionalmente, você faz o contrário. Você faz com que no verso a voz seja mais sem graça, e aí no refrão a gente deixa a voz com mais saturação, mais algum efeito, mais agudo, enfim, tá? Então nesse caso aqui eu usei um bell bem largo de 3 decibéis de redução em 215 Hz e um high shelf quase 3 decibéis em 6.000. Então isso faz com que o refrão fique um pouco mais agudo, ficou bem interessante. Também coloquei um chorus, ele tem um pouquinho mais de chorus aqui no refrão. Vamos ouvir o refrão antes e depois desse processamento aqui. Vou tirar o chorus, tirar o EQ, vamos ouvir. Vê como você se sai, sentando muito, esquecendo do time. Essa bunda me deixa querendo mais. Baby, vem e faz, eu quero ver como você se sai, sentando muito, esquecendo do time. Essa bunda me deixa querendo mais. Seu gemido sou igual de Lib. Percebe? Viu como o refrão deu uma leve descolada do verso? E aí, quando faz essa transição, primeiro que já parece mais natural, né? Mas o refrão, ele chama um pouquinho mais de atenção. Nada demais aqui, até porque a ideia dessa faixa não é ser tanto efeito, enfim. Até porque, inclusive, tem esse canal aqui, Agudo FX, que aí, meu amigo, aqui é onde a graça acontece. Pra mim, é a melhor parte da música, tá? São as melhores partes. Tem aqui, ó, no começo do primeiro verso, a primeira frase do segundo e depois a última metade do segundo verso,
Que aí é o seguinte, ó. Vocês vão escutar aqui a voz principal, normal, e aí agora com efeito, ó. Guardas no seu pé, por isso que tu se exibe. Eu sou a favor da monogamia. Eu não sou seu, mas você é minha. Amo seu movimento. Dentro desse quarto, mostra seu Vê lá no começo, ó. Juro, tentei te ter no meu mundo. Sem pretexto, você não merece mancar. Não sempre foi um labirinto. Tudo isso vai dizer, eu sei. Eu só preciso de 10 minutos. É meio irracional. Quero fazer um exercício com você. Você sabe por que eu fiz isso? Você conseguiu notar alguma diferença dessas vozes para essas vozes normais, vamos dizer assim? Só vou dar uma dica, tá? Essa aqui a gente não conta, porque essa aqui ela foge essa regra, tá? Mas se você for reparar, a gente tá aqui tratando de as vozes estão mais graves, né? Quando tá normal, sem esses processamentos, ó. Com esse rachixe, te quero, mas quero te deixar livre. Tem vários no seu pé, por isso que... E aí, quando chega nessa parte que eu coloquei esse efeito, que eu acho que ficou lindo, ele tá cantando bem mais agudo. Eu sou a favor da monogamia. Eu não sou... E aí, meu querido, parece, com esses efeitos que a gente colocou, que a voz desliza. Ele tá cantando lá em cima, alto, tranquilo. Principalmente pelo tema que ele tá abordando aqui. Então, você precisa prestar atenção nesses detalhes. No que tá sendo falado, em como ele tá cantando, qual que é o jeito que ele tá cantando, sabe? Por exemplo, não faz muito sentido aqui que ele tá cantando, ó, mais marcado, ó. O mundo vive esse momento, eu sei que te deixa no pique. Joga uma substância que amargura seu drink. Marca do seu piercing estampado no biquíni. Gosto da sua foda que ela me inspira pra hit. Tá vendo? É bem mais ritmado, é bem mais... Não faz muito sentido, ó. Vamos colocar pra vocês verem, ó. Trazer só essa partezinha aqui, ó. Vamos ver. Deixa no pique, joga uma substância que amargura seu drink. Perdeu, perdeu. Cadê esse ritmado que tinha? Acabou. Por quê? Tem o reverb, tem o flanger que eu usei, enfim, tudo isso suaviza muito. E aqui não, aqui é pra ser marcado. Mesma coisa, se eu comprimir demais também vai ficar muito... Parece que tá preso. Então eu tenho que prestar atenção nesses detalhes. Aqui não, aqui ele tá cantando suave. Eu sou a favor da monogamia. Eu não sou seu, mas você é minha. Amo seu movimento. Até parece que ele tá cantando uma coisa muito bonita aqui também, né? Mas enfim. Então você precisa prestar atenção nesses detalhes. O que a gente fez aqui nesse canal aqui, tá? De Agudo FX. Primeiro, um EQzinho, tá? Coisa linda. Tem um bell aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é o high pass. Esse aqui é o bell, tá? Que ele basicamente está servindo para eu tirar um pouquinho dessa região aqui que vem desde 2000 Hz até volta aqui de 200 Hz, tá? Eu poderia ter usado um low shelf aqui também, não tem problema. E um high pass aqui, 260 Hz, ou seja, eu não quero tanta informação de 80, 100, 100 e poucos Hz, até porque aqui ele tá cantando mais agudo. Então isso logicamente influencia na hora de eu definir o quanto eu vou cortar ou não dessa parte, tá? Lógico que aqui eu cortei um pouquinho mais, porque a ideia é ter essa parte com efeito, mais leve, mais magra mesmo. Mas, enfim, mesmo se fosse voz principal, eu cortaria um pouco mais do que eu cortei nos momentos que ele canta com a voz mais grave. Um flanger que eu amo esse flanger aqui, tá? Cara, é lindo, 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 lindo e bem configurável. Principalmente esse modo de 79, é coisa linda mesmo. E um hall também, mesmo plugin que a gente usou lá no canal auxiliar, porém agora diminuiu o mix, tá? Então reverb igual o que eu tenho lá no canal auxiliar, porém com mix reduzido, porque se eu deixo no mix 100% aqui, aí, meu querido, acaba literalmente tudo que eu tenho aqui, você não vai conseguir entender absolutamente nada que ele tá falando, ó. Favor da monogamia. Não consegui nem fazer, ó, eu fiz uma automação aqui, ó, vamos ver. Não é isso que eu preciso, né? Preciso que ele esteja ali nos 20 e pouco.
E aí funciona muito bem. Meus queridos, o vídeo ficou muito longo, então não vai dar pra eu passar pelos adlibs, pela instrumental, pela master. Se vocês quiserem, eu posso trazer parte 2 aqui desse vídeo. Eu espero muito que você tenha curtido isso aqui. Lembrando, se você quiser ficar imerso comigo durante 12 semanas pra literalmente subir de nível na tua mixagem, o link tá na descrição e tá aparecendo um QR Code durante todo o vídeo, tá? Você literalmente vai ficar imerso individualmente comigo pra gente trabalhar em mixagem, pra eu entender o que você tá errando, fazer mixagem em conjunto pra você entender um pouco mais como eu trabalho. Se você tiver alguma dúvida de alguma sessão que eu faço, que eu fiz, alguma mix, enfim, tudo. Literalmente uma imersão de 12 semanas. Eu queria muito estar contigo nessa. Então, ou escaneia o QR Code ou vai no primeiro link aqui da descrição. Também quero te convidar para conhecer a Revise. A Revise é uma plataforma que eu sou um dos fundadores, onde você pode enviar a tua mixagem para os seus clientes adicionarem feedbacks. Garanto para vocês, não tem nenhuma ferramenta no mercado que entrega o tanto que a gente está entregando. Foi feito para literalmente facilitar a tua vida. Então o link tá aqui na descrição, você pode usar por 30 dias de graça sem botar cartão de crédito. Então, logicamente, adoraria ouvir um feedback seu. Não sai desse vídeo sem se inscrever e sem deixar um like. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, tchau.